Vocês se encontraram, você estava em que momento? Quando vocês se conheceram? Eu tava terminando as gravações de Carinha de Anjo. E a Pri? Eu tava no buraco. Tava no fundo do poço. Ah, louco. Porque eu tava... Não, é porque eu tive uma... Desde que eu tive a depressão, que foi em 2008, né, que ele comentou, eu fiquei tentando ali, eu tive que parar realmente tudo, porque eu fiquei 10 anos ininterruptos, emendando uma coisa na outra e sem ter pensado sobre aquilo, né? As coisas vinham vindo para mim, eu ia encarando, ia aceitando, ia indo, sei lá, tava em todas as revistas, tava meu nome, eu era uma figura pública que na época eram só paparazzis, né? E revistas impressas, também não tinha Instagram, não tinha site, não tinha essas coisas, então eu me vi virando coluna uma de jornal, né? Tinha umas paradas assim, jornal, né? Então eu me vi virando uma figura que eu não tinha controle sobre aquilo, assim, tipo, sei lá, eu ia tirar dinheiro no 24 horas, mas no caminho até chegar no 24 horas era toda uma história contada que não era o que eu tinha ido fazer. Ah, a Priscila sai com uma roupa e tal, e aí na hora encontra um fã aqui, nanana. Tipo, era criada uma história que não era a minha realidade, assim. Então, aquilo tudo hoje ficou muito confuso pra mim. As pessoas ainda têm a oportunidade hoje de postar pelo menos a sua versão, né? Exatamente. Fazer um story e tal. A gente já tá mostrando como que a gente tá fazendo, o que a gente tá fazendo. Então, normalmente, os sites, eles sugam o que a gente faz a nossa matéria. Sim. Às vezes eles distorcem ou escrevem tudo errado, né? Gostam de ter uma chamada sensacionalista ali, é. né? Pra chamar clique, Mas, enfim, a gente que está, pelo menos, postando a foto e falando aqui na caixinha de perguntas e não sei o quê. Mas, naquela época, não. Outras pessoas faziam isso por você e você não tinha como mandar retratar, por exemplo. Se fosse sair uma retratação, era 4 linhas micras, assim. Então, era bem complicado. E eu comecei a... Como eu trabalhei muito... de volume de trabalho mesmo, minhas personagens eram personagens que tinham uma grande abrangência na trama, eu não tinha muito tempo para mim, assim, eu fui criada em BH, minhas amigas as minhas amigas são as que estão em BH até hoje, assim. Até hoje são essas as minhas amigas, não que elas estão em BH até hoje, gente, sai daí, não. São essas as minhas amigas que estão lá. Então, eu fui pro Rio sozinha, assim, fui com a minha mãe, que eu era pequena. Tinha 16 anos, mas eu não mas me... é outra geração, 16 né? anos, A gente era muito mais... pra viver sozinha, assim, sabe? Pra encarar tudo. É que a gente é de uma geração que brincou de barba até os 12, 13, né? Hoje em dia, a menina de 12, 13 já tem 5 milhões de seguidores no Instagram, né? Canal já faz YouTube, publi. Sim, e já exatamente. tá com um apartamento que o pai deu. Ou que ela comprou também. Que ela comprou pro pai. Em Miami. Em Miami. Realmente. Então, assim, eu não me sentia nem um pouco preparada para encarar tudo aquilo. Então, minha mãe foi antigamente comigo. tinha acabado de ficar mocinha. Exato. A grande maioria ainda era virgem, ou tava começando a ter os primeiros namoros. Eu cheguei no Rio de Janeiro, as meninas do Rio já eram mais avançadas mesmo naquela época. E eu fiquei bem assustada, assim, né? Peraí, deixa eu entender. É porque o Rio é um lugar à parte, né? E eu vindo de BH, que é uma coisa mais tradicionalista mesmo, assim, conservadora. Então, tudo estava bem estranho. E eu acabei, eu não tinha muito a vida pessoal, o lado de sair com alguém, ou de até mesmo ficar falando no telefone com as minhas amigas por horas, porque eu não tinha tempo. Eu saía da gravação, que às vezes durava 12, 14 horas, e ainda tinha um programa de televisão, uma entrevista para dar, uma foto para fazer. Texto para estudar. Acabei desenvolvendo uma técnica de decorar texto, porque eu quase não tinha tempo para decorar. É a técnica dela? Nossa, isso não é a técnica, mas a rapidez. Ela e assim. Fagundes, não sei quem decora mais rápido, sinceramente. Talvez ele tenha, observando ali, eu já tenha sugado também a experiência surreal, dele. Porque você lê e decora? Sim. Você falou assim, ó, no final do programa tem que falar um número de telefone que é daqui a 2 horas ela vai falar. O número certinho. Número eu não sou tão boa. Não, é boa sim. Eu sei porque a gente já passou por várias situações. A gaveta de arquivos dela, sabe? Então, mas aí eu vou apagando coisas também. É engraçado que ela... eu não em tenho 18 de 1933, você estava com a roupa azul. Eu não tenho esse lado capricorniano, meu amor. Isso é coisa de Capricórnio. Eu não guardo. Eu acho que eu tinha tanta coisa... né, pra guardar, que a vida, assim, ó, eu ia apagando. Rancor aqui. Ia apagando. Quando a gente se conheceu, ele falou, tá, mas não sei o que, como que foi nessa época? Eu falava, não sei. Teve um dia que ela falou assim, mas você lembra desse dia? Eu falei, lembro, você tava com a roupa tal, você chegou não sei o que, a gente fez assim. Ela falou, eu fui aprendendo a ter memória
pessoal, afetiva, vida, a partir de então, assim, porque eu lembro de coisas da minha infância e durante o meu período que eu trabalhei mais, assim, eu não lembro da Foco de do mim. trabalho. Era trabalho. E aí, enfim, eu aprendi a viver de acordo com roteiros semanais, né? Então, tinha ali meu horário para cumprir, a personagem... O texto me falava o que a personagem sentia ou não sentia. Então, eu mesma não sabia o que eu tinha que sentir, sem ser a personagem, sabe? Então, quando eu não tinha trabalho, eu ficava totalmente perdida. Não sabia que horas que eu ia acordar, o que eu ia fazer no dia, o que eu queria comer, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sinto, o que eu não sinto. E aí, acabou que eu entendi que a depressão era um lugar para eu falar, calma, quem é você? Vamos viver vida pessoal, ter experiências pessoais, cores, sabores, cheiros, né? Vai experimentar coisas e tal. E aí eu aprendi a lidar. Eu não é como se eu tivesse encontrado uma forma de não sentir aquela dor e a estagnação da depressão, mas eu não fui na raiz do problema. Então eu não me curei daquilo, assim, eu só aprendi a lidar e tinha muita fuga. Fuga em bebida, fuga em, sei lá, em pessoas, em amigos, né? Pessoas que eu não querer abria ficar minha sozinha, casa. sabe? Porque quando você tá sozinho, você tá com seus demônios, né? Então Sim. você fica sempre chamando pessoas para poder ficar ouvindo histórias e vivenciando coisas dos outros do que ter contato consigo, né? Sim. Então, aí eu vivi isso durante mais uns 10 anos aí. 10 anos? Porque aprendi a lidar, então tinha um trabalho ou outro, mas eu não estava bem, assim, sabe? Então, por que a gente começou a falar disso mesmo? Porque Que em fase qual que a gente momento tava, você Qual momento tá... Aí você eu tá? tava nesse buracão, porque eu tinha a minha última novela na Globo, como contratar. Meu contrato se encerrou, eu ainda fiz o Tomara que Caia, que era um programa dominical, e depois fiz mais uma novela por obra. Em 2016, eu já não tinha mais a ligação com a Globo e comecei a fazer teatro, comecei a fazer série de TV, então eram coisinhas mais curtas, que eram coisas, inclusive, que eu dava mais conta de fazer do que uma coisa longa. E quando eu conheci o Bru, eu estava numa entre-safra, assim, sem trabalho e bem perdida, assim, bem perdida, bem zoada, cabeça, eu precisando ter a mim mesma e não sabia, ainda não tinha entendido quem eu era, do que eu gostava e tal. Eu não dizia não, eu não tinha meu próprio limite ali de autocuidado mesmo. Eu não tinha autocuidado, né? Não eu tinha não tinha vaidade, eu não me olhava no espelho, era uma coisa bem louca, assim, um lugar bem ruim que eu tava. Sabe aquele filme Noiva em Fuga? Da Julia Roberts? Sei. Esse filme trata disso. Eu acho muito engraçado esse filme, porque a galera assiste a parte comédia romântica da coisa. Ela fugiu do casamento, conheceu o Richard Gere, apaixonou, dele ela não fugiu. Mas, na verdade, tipo, ali pega muito pra mim, porque... A história, não é mais spoiler, gente, pelo amor de Deus, o Fuga tem 72 anos. Vocês sabem a nossa regra não de assistiram porque spoiler. não quiseram, quem não viu, não, pelo amor de Deus. Depois de 10 anos não viu, quem não quis, né? Pelo amor de Deus. A gente dá 5 anos pra vocês assistirem o Já é negócio. filme cult, né? Passou Quase 5 preto e branco. anos, deu 5 anos, passou na TV aberta, já não é mais spoiler. A exatamente. pessoa Não, tipo, optou por Sessão não da ver. Tarde várias vezes já. Mas é porque na história, tipo, ela não se casa, ela foge, aí ela vira um conto da cidade. Aí esse jornalista, que é o Richard Gere, vai na cidade pra conhecer quem é essa louca que abandona uma sequência de noivos. E ele conhece ela, se apaixona por ela. E aí, nossa, eles estão lá, lindos e maravilhosos, vivendo o romance, porque dela foge do noivo, fica com ele, e aí eles marcam o casamento. E aí ele fala, não, então agora vai, que agora ela não vai fugir, porque eu conheço ela de verdade. Porque quando ele começa a estudar a história, ele percebe que, tipo, com o primeiro noivo, é umas bobagens, assim, mas, tipo, ela tinha uma personalidade pra cada noivo. Então, assim, na verdade, ela não era quem ela era. Ela era quem ele O que precisava. era aceitável Sim. ser. Pra ele. Então, tipo assim, quem é este cara Isso que é do um lado braço dele? do narcisismo, não é? Que a Se gente moldava, viu, né? Ela se porque moldava. Ela vai preencher o que ele precisa. O braço, na verdade, é o que se encaixa no narcisismo, Exatamente, né? exatamente. É o empático Ela vai buscar o narcisista O empático justamente para abre- poder fazer a... E aí, enfim, o que acontece na história é que ela abandona ele também. E aí ele fica louco, porque ele fala, poxa, mas eu conheci ela, de fato. E aí ela some, e aí quando ela volta, ela fala pra ele, você me conhecia, mas eu não.
Ela foi Eu se não me conhecer. conhecia. Eu precisava, tanto que uma das coisas que ele dá uma rasgada com ela, ele fala assim, você não sabe nem como você gosta dos ovos. Porque com cada noivo era que ela tipo abandona, ele O fala ovo era assim... diferente. Ela gostava de ovos mexidos, como eu. O outro falava, Benedict, como eu. Tipo, o ovo preferido dela era o do noivo, nunca era o dela. E aí, você me falou isso agora, eu lembrei. Porque no final é ela falando pra ele, mas eu não sabia quem eu era. Sim. Eu Era precisava mais ou me menos saber. isso mesmo. Eu não tava fugindo de você. Eu tinha medo de mim. porque aí a gente ia começar a conviver e você ia descobrir que eu não era aquilo que eu tava te vendendo. E eu acho muito forte isso nesse filme. E é uma coisa que passa meio aqui porque o Sim, bonitinho é o... é sutil, né? É. Mas eu acho mas muito é isso, foda assim, isso. eu me E é moldava real. de acordo com as personagens, primeiro, né? E depois com as pessoas que estavam à minha volta. Então, o que o empresário esperava de mim era o que eu era no set, a forma como eu me comportava. Tipo, hoje, percebendo, assim, eu sei que uma essência sempre esteve ali, sabe? De coisas que... O meu jeito mesmo, o meu olhar, o meu... Eu sei que isso sempre esteve presente e é o que às vezes fazia diferença, né? Mas o comportamento em si era muito... Era o que precisava ser. É para ser assim, beleza, vamos ser assim. Beleza, vamos ser assim. Então eu ia mesmo me adaptando ao externo, né? Vou ao banheiro um segundo. E isso não tinha... Era por isso que eu não conseguia dizer não, era por isso que eu não sabia colocar limite nas pessoas. Eu abria a minha casa, qualquer pessoa entrava, eu deixava chave com as pessoas, tipo, era um clube, né? Era uma coisa bem solta, assim. Isso tudo me machucava. Isso tudo me fazia muito mal. Eu dizia o sim para as pessoas me dizendo não. Então, quando eu encontrei o Bru, eu estava num lugar que eu tinha parado de andar, porque eu estava com... Eu descobri uma hérnia na lombar, 2 hérnias na lombar, e aquilo pegou o meu ciático e paralisou minha perna esquerda. Então, eu estava, tipo, de cama. E comecei a não conseguir estar com pessoas. Até que eu realmente falei, não, eu vou entrar num casulo. E quando eu decidi entrar nesse casulo, quando eu consegui falar, não quero mais nada aqui fora, foi quando ele apareceu na minha vida, assim. E aí, é como se eu tivesse pegado e falava... Me ajuda. Isso aqui sou eu. Eu tô aqui. Isso aqui, ó. Você me ajuda? Porque quando ele chegou, ele foi fazer uma foto no estúdio que era no mesmo terreno da minha casa. E aí, eu que recebi. E quando ele chegou e a gente se olhou, eu sabia que ele estava enxergando, tipo, minha alma, assim, sabe? Tipo, ele não estava me vendo externamente. Pelo olhar dele, eu entendi que o negócio que ele via e quem ele era um negócio muito profundo. Foi um reencontro, realmente.